Olá pessoal, bem-vindos à Teoria Antropológica 2. E hoje nós vamos falar sobre uma outra mudança importante que acontece nas tradições paradigmáticas da antropologia no século XX e que tem tudo a ver com o reconhecimento e com a crise do colonialismo europeu, que vai se agravar a partir da Segunda Guerra Mundial e com os processos de descolonização na África e no sudeste da Ásia. Bom, com o crescimento dos movimentos nacionalistas, começa a ficar impossível para a Europa ignorar os problemas e os conflitos decorrentes dos impérios coloniais do século, que se formam ao longo do final do século XIX e começo do século XX. Né? E uma dessas consequências do questionamento dessa presença colonial europeia é, na antropologia, percebermos que não faz sentido, ou não fazia mais sentido, falar em sociedades tribais como se elas vivessem isoladas de um contexto social muito específico, como se elas fossem ilhas de uma cultura, de uma estrutura social, que não tivesse nada a ver com o que estava se passando à sua volta, quando grande parte desses povos, até então estudados na fase etnográfica da antropologia, né, estavam sim naquilo que, vamos ver isso um pouquinho mais para frente, um outro cientista social europeu, o Ballandier, vai chamar de situação colonial. E isso impunha, então, uma série de tensões, de conflitos, de circunstâncias específicas para a ação social das pessoas que compunham esses povos. E a antropologia precisava, de alguma forma, se debruçar sobre isso. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que era esse contexto colonial no século XX, assistam essa cena curtinha de um filme maravilhoso chamado Passagem para a Índia. Vejam a cena e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. आपका हमारी साथ मिलकर हमारी इंग्लैंड वाले दोस्तों का स्वागत करने का शुक्रिया। Good on. Very nice of you. Would you please tell these ladies I wish we could speak their language? Perhaps we speak yours a little. Why, fancy, she understands. Piccadilly, Hyde Park Corner. Yes, indeed. Rotten Row, Marble Arch. She knows Paris also. They pass Paris on the way, no doubt. Is that man talking to Adela? That's Fielding. Runs Government College. I don't understand people inviting guests and not treating them properly. You and Mr. Turton are the only people who've made any attempt to be friendly. It makes me quite ashamed. It's awkward, I agree, here at the club. I envy you being with Indians. Well, I tell you what, if you and Mrs. Moore would care to meet one or two, it's easily arranged. Loved. I'm sure she would too. We've an old Hindu professor down at the college who'll tell you all about reincarnation and destiny. Might even be persuaded to sing. I'd like that. Tell me, do you know a Dr. Aziz? I know of him, I've never actually met. Mrs. Moore says he's charming. Good. Well, invite him too. Good. This is one of the most unnatural affairs I have ever attended. Of course it's unnatural. Now you see. I do not see why you all behave so unpleasantly to these people. We're not out here to be pleasant. Rodney, what do you mean? India isn't a drawing room. We're out here to do justice and to keep the peace. I'm not a missionary or a sentimental socialist. I'm just a member of the civil service. As simple as that. What do you and Adela want me to do? Sacrifice my career? Lose the power I have for doing good in this benighted country? Good.
Now, speaking about power, the whole of this entertainment is an exercise in power and the subtle pleasures of personal superiority. God has put us on earth to love and help our fellow men. Yes, Mother. Bom, nessa cena nós temos uma festa num clube social inglês na Índia, né? E aí há uma interação estranha entre a potência colonial, os representantes dessa potência, a alta sociedade de ingleses na Índia e a alta sociedade local, de uma elite local com quem esse poder colonial tinha que interagir e se combinar de alguma forma. A mãe diz, a crítica que a mãe faz ao filho tem a ver com a posição que o filho ocupa, né? Esse personagem do filme está ali como um magistrado de uma corte inglesa que administrava questões não só entre os ingleses, mas também com os indianos, né? Então, a situação colonial traz uma série de interações de outra ordem, que não é apenas a interação dos europeus com a sua cultura e a sua estrutura social, ou dos povos ditos nativos com a sua cultura e com a sua posição social, mas obriga quem quer entender o que acontece ali a perceber elementos que surgem desse contexto assimétrico, hierárquico, desigual, de relações de poder entre grupos, mas que estão em interação constante e que demandam aí alianças, oposições, integração e conflito. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para uma edição que eu fiz desse filme, Passagem para a Índia. O filme é bastante longo, é um desses filmes épicos e vale a pena, se vocês conseguirem encontrar para assistir o filme todo, mas eu fiz uma edição, vamos chamar assim, mais didática, para fins de chamar a atenção para alguns pontos importantes dessa situação de interação colonial, e vou deixar o link aqui embaixo. Espero que isso sirva também como uma espécie de abrir o apetite de vocês para assistir esse filme inteiro, porque ele ajuda também a povoar um pouco a mente da gente para as questões que a gente vai ver na discussão do texto de hoje. E o texto de hoje, para falar desse olhar da antropologia no século XX para o reconhecimento desses contextos de interação de diferentes culturas e diferentes estruturas sociais, não podia ser outro que não um texto clássico do Max Gluckman, o famoso ensaio sobre a ponte, como se diz aí, que é a análise de uma situação social na Zululândia moderna. O Gluckman é um antropólogo de origem judaica que nasceu na África do Sul, em Joanesburgo. O pai dele era um advogado, migrante, de origem do leste europeu, mas já bem estabelecido na África do Sul, sob tensões e conflitos, né, coloniais, e ele vai, a princípio queria estudar direito, seguir os passos do pai, mas acaba se aproximando da antropologia na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul. Em 1934, ele vai fazer a sua pós-graduação em Oxford. E ali tem contato, então, como a gente já sabe, com Radcliffe Brown, com Evans Pritchard, com o estrutural funcionalismo britânico. Mas o Gluckman sempre teve um ativismo forte contra o colonialismo e contra o racismo, conhecendo de perto a situação da África do Sul e conhecendo os casos nos quais o pai dele se envolvia, o Gluckman se incomoda com aquele modelo que considerava o estudo de povos isolados, como se isolados fossem, né? Como se fossem essas ilhas. Então, em 1934, ele vai fazer a pós-graduação dele em Oxford, no modelo da época, um estudo sobre os Lhotse da Barotselândia, e de 1939 a 1947 ele retorna para a África do Sul e assume uma posição no instituto importante de pesquisa lá, do qual ele inclusive foi diretor por um tempo, que é o Rhodes Livingstone Institute. E ali ele começa a tentar
uma abordagem diferente para pensar essas questões que expliquem as dinâmicas sociais em contextos coloniais e que leve em conta, principalmente, o lugar do conflito no processo de integração social dessas sociedades. O conflito é uma coisa complicada para uma tradição estrutural funcionalista, que está preocupada sempre em entender como que as diferentes partes da sociedade como um todo se integram. Então a tendência era ver o conflito como algo disfuncional, como algo disruptivo, que poderia trazer ou engendrar o fim daquela estrutura social, né? A questão era ver como que as sociedades harmonizam os conflitos, controlam os conflitos, reduzem os conflitos. O Gluckman resolve virar isso de ponta cabeça e diz, não, o conflito é fundamental para a produção de sistemas sociais e o pesquisador, o antropólogo, tem que estar de olho no conflito, porque o conflito surge justamente da quebra de uma regra. Quando a regra é desrespeitada de alguma forma, temos ali um conflito. Então as situações de conflito são muito úteis para a gente entender quais são as regras. Porque quando não há conflito, ninguém pensa sobre as regras. É muito mais difícil você, como um pesquisador, entender o que é o jeito certo de estar naquele lugar se todos estão seguindo o jeito certo de estar naquele lugar. Quando a regra é quebrada e surge um conflito, as disputas de interpretação sobre o que sejam a regra vêm à tona e precisam então ser vocalizadas e precisam ser postas. E é isso que faz com que então o Gluckman resolva prestar muita atenção nas pesquisas dele em formas de resolução de conflitos, em cortes locais, em como é que se resolvem as disputas, porque é ali que aquelas pessoas são obrigadas a trazer para a consciência social o universo, muitas vezes não dito das regras, e é ali então que o antropólogo tem onde garimpar melhor aquilo que seria o universo da ordem. Então o conflito não se opõe à ordem social, o conflito é parte da dinâmica social na construção de uma ordem imaginada, de uma ordem esperada para um determinado grupo ou para as relações entre grupos que compõem um sistema social. Bom, no final dos anos 40, o Gluckman consegue uma posição de professor em Oxford, volta para o Reino Unido e em 49 assume uma posição aí de professor efetivo em Manchester, no departamento de antropologia. E ali ele começa a pôr em prática, então, essa perspectiva dele e vai formar aquilo que ficou conhecido como Escola de Manchester, onde a observação dos conflitos sociais e da maneira como diferentes grupos articulam os conflitos a partir de clivagens sociais estruturantes daquele sistema passa a ser a agenda principal e, inclusive, o método privilegiado para a pesquisa antropológica. E é quando o Gluckman já tem alguma posição reconhecida e alguma fama, né, na antropologia britânica, lá no final dos anos 1950, é quando então ele publica esse ensaio que a gente vai ler e discutir aqui no curso. É um ensaio que busca chamar atenção para duas coisas, e vocês vão ler ele com esse olhar. Primeiro, numa dimensão metodológica, vocês vão ver que ele não está ali querendo fazer um retrato específico de uma sociedade ou de um povo. Ele vai procurar retratar uma situação social. O que acontece ao longo de um dia de pesquisa dele em campo e que envolve a inauguração de uma ponte e uma tarde de discussões numa corte local. Então são situações sociais a partir das quais, muito microscopicamente, a gente vai encontrando elementos que permitam desenhar um retrato mais geral sobre o quê? E aí vem a segunda parte importante desse texto. Não sobre os Zulus, não sobre os ingleses, não sobre os europeus, mas sobre a interação entre Zulus e europeus num sistema de relações sociais muito particular, que é esse marcado pela presença inglesa e de outros europeus na Zululândia moderna,
Por isso a importância disso no título. Não é um retrato do que seja o reino Zulu, não é um retrato do que seja a África do Sul, mas é o que nós podemos falar sobre esse sistema social que se constitui na tal da Zululândia moderna, que é um sistema de relações entre Zulus e europeus. Isso tudo desenhado a partir de uma análise situacional, ou, se a gente quiser, um estudo de caso, que passa a ser aí uma ferramenta metodológica chave da Escola de Manchester e de muitos estudos antropológicos a partir de então. Os antropólogos gostam de partir de um acontecimento aparentemente casual, cotidiano, né? Mas por meio de uma descrição cuidadosa desse acontecimento, de uma observação densa e detalhada, e aí lembremos da descrição densa do Geertz, né? A gente consegue extrair daquilo elementos estruturais desse sistema de relações entre pessoas e grupos que transcende uma unidade étnica ou uma unidade linguística. E o Gluckman começa logo de cara descrevendo o seu dia de pesquisa, né? Quase como um diário. Mas é isso que ele quer simplesmente nos partilhar a sua experiência de pesquisa. Aliás, uma pesquisa, o texto é publicado em 1958, mas esse dia de pesquisa vem da pesquisa que ele fez entre 1936 e 38, né? Quer dizer, 20 anos atrás. Ele volta lá, o que eu estava, né, na minha pesquisa de há 20 anos, o que estava acontecendo. E o objetivo dele não é contar anedotas do campo ou nos mostrar como era complicado o seu trabalho de campo. Não. Ele vai fazer essa descrição com um objetivo maior e um objetivo teórico. Ele quer analisar as relações entre brancos e africanos na Zululândia moderna, com muita consciência e noção de que eram, evidentemente, relações marcadas por uma dominação colonial e que tinham aí elementos de tensão muito fortes. Mas essa tensão não era e não deve ser percebida como um impedimento para a formação de um sistema social. Então ele toma a Zululândia moderna como um sistema de uma sociedade de contato, um sistema social de contato, estruturado, portanto é um sistema, está estruturado, e estruturado por clivagens de várias ordens. Zulus e europeus, vai dizer ele, formam nesse sistema uma única comunidade. Então, qual é a unidade de análise dele aí? Não são os Zulus, não são os europeus. Não é uma cultura africana, ou Zulu, ou o que seja, mas é o sistema formado, ou a comunidade formada pelas relações entre Zulus e europeus nesse contexto bastante específico. Vejam como ele descreve isso na página 253. Os eventos ocorridos na ponte Malunguana, planejada por engenheiros europeus e construída por trabalhadores Zulus, que seria usada por um magistrado europeu governando os Zulus e por mulheres Zulus indo a um hospital europeu, inaugurada por funcionários europeus e pelo regente Zulu, em uma cerimônia que inclui não somente europeus e Zulus, mas também ações historicamente derivadas das culturas europeia e Zulu, devem ser relacionadas a um sistema que, pelo menos uma parte, é composto de relações Zulu-europeias. E ele segue. Essas relações podem ser estudadas como normas sociais, como pode ser demonstrado pela maneira como os Zulus e brancos adaptam, sem coerção, seu comportamento uns aos outros. Por isso posso empregar os termos Zululândia e Zululandeses para abranger brancos e Zulus conjuntamente, enquanto o termo Zulu designa africanos somente. Mas aí alguém pode dizer, não, mas como é que você vai chamar isso de um sistema se esses grupos estão em situações tão diferentes e muitas vezes antagônicas e em conflito uns com os outros?
Ele diz na página 258, apesar de Zulus e europeus estarem organizados em 2 grupos na ponte, seu comparecimento ao evento implica estarem unidos na celebração de um assunto de interesse comum. Mesmo assim, o comportamento de um grupo em relação ao outro é desajeitado, o que não ocorre no interior de cada grupo racial. De fato, as relações entre os grupos são muito frequentemente marcadas por hostilidade e conflito, o que de certa forma transparece tanto nas reclamações de Matulana contra o banho parasiticida do gado, como na existência de uma igreja separatista Zulu. A cisão entre os 2 grupos raciais é em si o fator de sua maior integração em apenas uma comunidade. Eles não se separam em grupos de status similar. Os europeus são dominantes. Ou seja, o Gluckman vai dizer, justamente por haver uma relação hierárquica e assimétrica é que nós podemos falar num sistema social que engloba os 2 grupos. Os 2 grupos estão em relações marcadas por uma estrutura assimétrica de poder colonial e que se transpõe para ideologias racistas, inclusive, e para práticas de segregação, das quais o Gluckman foi sempre um feroz crítico na África do Sul. Mas era justamente, ele está dizendo justamente o seguinte, é porque existem, essa hierarquização existe, é que nós podemos falar que aquilo é um sistema social. Não são partes isoladas, intercambiáveis, que têm conflitos esporádicos aqui e ali. Eles estão inseridos numa estrutura maior, que os coloca em posições estruturais distintas e permite algumas relações, impede outras. E isso está marcado não só por integração, a ação conjunta para fazer algo de interesse comum, mas também pelo conflito. Porque lembrem-se, como eu já disse, para o Gluckman, o conflito não se opõe à integração. O conflito é parte da dinâmica social. Então temos aqui nessa Zululândia, que seria a unidade de análise dele, um conjunto de grupos de diferentes origens, que vêm de diferentes sociedades, culturas e tal, mas que estão ali formando uma mesma estrutura. E é essa estrutura que tem normas de relação entre eles, e essas normas podem nos ajudar a compreender melhor a situação observada no campo. Ou, dito de outra forma, por meio de uma descrição cuidadosa dessa situação, nós podemos ver essas normas acontecendo, em curso na vida social e no processo social. Bom, para vocês entenderem isso melhor, vai aqui uma dica de como ler esse texto. O texto começa, como eu já mencionei, pela narrativa de um dia de trabalho dele no campo, lá nos anos 1930. A gente pode ler isso com, mas que coisa chata, enfadonha, contando aqui uma historieta. Podem ler assim numa primeira leitura, mas depois voltem, antes de seguir no texto, quando ele terminar essa leitura, voltem e leiam de novo, tentando encontrar o quão densa é a descrição que ele faz e quantas coisas são ditas aqui que nos falam sobre a maneira como esses grupos se relacionam. Então vejam bem, em 1938 eu estava morando no sítio de Matulana Ndwandwe, um conselheiro do regente e representante governamental. Bom, então temos um regente e o conselheiro do regente é Matulana Ndwandwe. Esse regente não é um inglês, é um regente Zulu. E esse Matulana Ndwandwe, um Zulu africano que tem um sítio, onde o Gluckman estava morando. O sítio localiza-se a quase 21 quilômetros da magistratura europeia e da vila de Nongoma, e a 3,2 quilômetros do armazém de Mapopama. Temos comerciantes locais também. No dia 7 de janeiro, acordei ao amanhecer e preparei-me para ir a Nongama, na companhia de Matulana e de meu criado Richard Ntombela. Então temos aqui já um africano com nome inglês, Richard Ntombela.
que vive em um sítio aproximadamente 800 metros distante da casa do meu anfitrião. Naquele dia, meu plano era comparecer de manhã à inauguração de uma ponte no distrito vizinho de Malabatini e logo após à tarde em um encontro distrital na magistratura de Nongoma. Richard, o criado, um cristão que morava com 3 irmãos pagãos, veio vestido com suas melhores roupas europeias. Então temos também um contexto de missionação religiosa. Há africanos que são cristianizados e adotam um nome cristão, Richard, mas ele tem irmãos que são pagãos, que não estão nessa religião. Começamos a ver aqui clivagens, nesse caso uma religiosa. Ele, Richard, é um filho para Matolana, pois a mãe do seu pai era irmã do pai de Matolana. Então nós temos um sistema de parentesco, um sistema classificatório de parentesco africano vigindo aqui. Então a categoria do Richard era de fato de filho do Matolana, porque na verdade a mãe do seu pai era irmã do pai de Matolana. Richard preparou o vestuário de Matolana para ocasiões especiais, uniforme de jaqueta caque, calças de montaria, botas e polainas de couro. Então nós temos o africano se vestindo com roupas europeias. Estávamos a ponto de deixar a casa de Matolana quando fomos retardados pela chegada de um policial uniformizado do governo Zulu. Você pensa, mas um governo Zulu com um policial uniformizado, um uniforme de que tipo? Empurrando a sua bicicleta e acompanhado por um prisioneiro algemado, um estranho no nosso distrito que estava sendo acusado de roubar ovelhas em algum outro lugar. O policial e o prisioneiro cumprimentaram Matolana e a mim. Respondemos ao cumprimento do policial, que é membro de um ramo colateral da família real Zulu, com as saudações dignas de um príncipe. Então nós temos um policial, aparentemente então uma função mais baixa, indo se apresentar ao conselheiro do regente, mas todos ali tratam o policial como sendo mais importante, não porque ele é policial, mas porque ele é membro de um ramo colateral da família real Zulu. Vejam como os sistemas de prestígio e hierarquia vão se cruzando e estabelecendo também clivagens. Então o policial relatou a Matolana como tinha capturado o prisioneiro com a ajuda de um de seus guardas particulares. Matolana repreendeu o prisioneiro, dizendo que não admitiria escórias no seu distrito. Voltou-se em seguida para o policial e criticou o governo por esperar que ele e sua guarda particular ajudassem a capturar pessoas perigosas sem pagar nada por esse serviço. E aqui já estamos falando do governo colonial, né? Sob controle britânico. Nem levar em consideração nenhuma recompensa aos seus dependentes caso fossem mortos. Matolana frisou ainda que trabalhava muitas horas administrando a lei para o governo sem receber salário. Disse também que era suficientemente inteligente para deixar de fazer esse trabalho e voltar às minas, onde costumava ganhar 10 libras por mês como capataz. Bom, minas? Que minas? As minas de empresas britânicas, explorando comercialmente minério na região e contratando mão de obra africana. Então nós temos aqui uma outra clivagem. A gente começa a ver assim, vejam, nessa pequena leitura de 3 parágrafos da introdução, várias clivagens que vão estruturando as relações entre os personagens dessa cena. Depois virão outras, o veterinário, até chegar à ponte, como que foi montada a saudação a quem chegava, quem esteve lá presente, como é que cada um se comportava, e os rituais para a inauguração da ponte, que misturavam de um lado tradições britânicas, de outro rituais zulus, e como que as pessoas se comportavam em relação a isso. Então nós temos nessa descrição que ele vai fazer uma série de elementos que estão aparentemente numa leitura inicial a gente não vê, e por isso que eu digo, leiam a descrição, depois releiam, prestando atenção e se perguntando, mas o que quer dizer isso, né? Porque na sequência, depois de fazer essa descrição detalhada, ele vai fazer uma exploração sociológica do que aconteceu. E aí sim vai trazer as suas hipóteses para explicar por que algumas pessoas agem de um jeito e outras agem de outro nessa relação que se dá no interior de um sistema.
E quais são essas clivagens estruturais, essas divisões que podem ser depreendidas a partir dessa análise situacional? Em primeiro lugar, temos divisões políticas, né? Os Zulus estão, de certa forma, incorporados na administração colonial, né? Nós temos um regente Zulu, nós temos um representante do regente, nós temos um policial, em posições, podemos dizer, derivadas da administração europeia, mas que não se confundem com as posições europeias. Há funções que só podem ser desempenhadas por europeus, outras que só podem, ou que são predominantemente desempenhadas pelos Zulus. Mas há uma incorporação de parte da sociedade Zulu na administração colonial europeia dessa Zululândia moderna. Há também clivagens econômicas. Há os Zulus que permanecem vivendo no interior, há aqueles que migram para as cidades para trabalhar, como disse o Matolana, nas minas. E essa migração sazonal, de certa forma, vai refletir também nas suas lealdades. Enquanto na aldeia esse Zulu deve lealdade ao seu chefe da aldeia, na experiência de trabalho na cidade ou nas minas, ele vai estar ligado a um sindicato, ele vai estar incorporado a uma economia de mercado e vai desenvolver outras lealdades de natureza econômica. E isso é um trabalho sazonal, depois ele volta para o interior e volta para a sua aldeia, e isso vai produzindo transformações importantes nas próprias dinâmicas políticas locais das aldeias. E, por fim, há a dimensão religiosa, como nós vimos nesses primeiros parágrafos. Há uma oposição entre cristãos e pagãos. E essa cisão vai se cruzar com laços de parentesco, porque numa mesma família pode haver cristãos e pagãos, com diferenças de cor, porque numa mesma religião haverá cristãos brancos, cristãos negros, com alianças políticas e mesmo com a cultura. Então, essa clivagem religiosa também é parte importante da explicação e da construção das condutas das pessoas nesse sistema. Pensando isso como um sistema, o Gluckman vai dizer a cultura pode até ser diferente, a cultura dos Zulus, a cultura dos europeus, e isso aparece em alguns detalhes das cerimônias de inauguração da ponte. Mas a estrutura desse sistema é uma só. E ela pode ser e deve ser depreendida ou traduzida sociologicamente por meio dessas clivagens estruturais. E aqui vale a pena a gente ver uma outra cena fantástica do filme Passagem para a Índia. Bom, a senhora Moore é uma viúva britânica cujo filho trabalha na Índia como magistrado. E ela vai visitar o filho um dia junto com a noiva do filho. E ela é uma pessoa muito aberta, quer conhecer a cultura indiana e os nativos e a vida local. E, para sua surpresa, encontra uma sociedade muito mais segregada do que ela imaginava. Vejam essa cena a caminho da cidade onde trabalhava o filho da senhora Moore. Mr. Titan, when we get settled in, we look forward to meeting some of the Indians you come across socially, as friends. As a matter of fact, we don't come across them socially. They're full of all the virtues, no doubt, but, we don't. East is East, Mrs. Moore. It's a question of culture. É uma questão de cultura. É claro, eles têm os seus valores e as suas virtudes, mas são muito diferentes de nós e por isso não podemos nos misturar.
Essa era uma percepção advogada por parte da antropologia na África do Sul, na juventude do Gluckman, e contra a qual ele se insurge. Então, essa proposta dele de entender que as diferenças culturais não impedem a formação de um sistema em que se integram por meio de regras específicas diferentes grupos, é essencialmente antirracista e antissegregacionista. É a postura crítica do Gluckman a um sistema que dava base ideológica, inclusive, ao apartheid na África do Sul. Bom, e há também clivagens entre os não negros ou não zulus, não são todos europeus, como um grupo coeso e unificado. Né? Uma coisa são os funcionários europeus da administração colonial britânica na região. Outra coisa são os empregadores, as grandes companhias mineradoras que estão lá empregando. Outra ainda, o conjunto de comerciantes que vai se formando nessas cidades, num processo de urbanização que a modernização colonial vai trazendo para aquela realidade local. E outra ainda, as minorias étnicas, que não são africanas, não são zulus, não são negros, mas também não são europeus, muitos vindo da Índia, os colored, pessoas de cor, e que não se enquadram nem num grupo nem no outro. Então, isso tudo torna ainda mais complexa essa hierarquização de relações, mas que se dá dentro de um sistema social específico que ele está chamando de Zululândia moderna. Então, Zululândia moderna aqui não é uma referência espacial apenas. Ela é uma unidade social que o Gluckman tenta reconstruir em suas relações estruturais entre grupos bastante distintos, mas que interagem e agem a partir de regras, de um conjunto de regras possíveis, de um equilíbrio temporário das tensões e dos diferentes interesses em jogo, marcado por diferentes tradições culturais e estruturas sociais dos grupos de origem dessas pessoas que estão nesse sistema de novo tipo. Esse equilíbrio estrutural é evidentemente para o Gluckman temporário, não é que vai ser assim sempre, porque há muitas tensões e conflitos latentes nessas relações. E essas tensões, o seu desenvolvimento vai, de certa forma, definir o rumo que vai tomar essa estrutura. Ela é uma estrutura em transformação, mas mantém um equilíbrio instável. Lembramos aqui ecos do que já nos dizia o Leach. E nesse caso, complicada ainda mais, porque uma pessoa pode pertencer a vários grupos. Você pode ser um Zulu católico e que trabalha empregado num comércio britânico. Ou seja, as pessoas estão em contatos com vários desses elementos de clivagem estrutural e às vezes a posição delas não é uma só, não é claramente definida. E isso torna ainda mais dinâmico esse processo de transformação desse equilíbrio temporário. Do ponto de vista da política local, você tem um magistrado europeu, mais um regente zulu e cristão, um comissário-chefe para os nativos que é britânico e os vários chefes zulus pagãos, tendo todos que negociar autoridades sobre determinadas esferas da ação social e evidentemente que isso nem sempre está claro para todo mundo, ou a percepção da sua esfera de poder e atuação para a parte de um não é igual ao que é para a parte do outro, e isso faz com que haja conflitos inerentes no interior da estrutura e que vão provocar transformações que levam a um desenvolvimento e uma transformação desse equilíbrio temporário. E isso faz então com que o Gluckman se procure desenvolver ou contribuir com uma discussão que era à época muito forte, que era essa de entender, buscar teorias antropológicas para transformação cultural. Quais são os conjuntos de força que operam processos de transformação estrutural nas diferentes culturas. Agora, o foco dele aqui não está na cultura, numa cultura específica ou abstrata, mas nessa unidade social
composta por diferentes grupos e que tem regras que as estruturam como uma unidade social específica, que nesse momento funciona assim, em outro momento vai funcionar de que jeito? Será que é possível a gente traçar uma teoria geral da transformação estrutural, um pouco como o Leach queria em relação à Alta Birmânia? Há condições necessárias que levam a transformação para um lado ou para o outro? Bom, na primeira parte desse texto, e nós só vamos ler aqui a primeira parte desse texto, ele não está tão preocupado com isso. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, ele termina isso, né, na página 280, 281, chamando atenção para isso. Ele está preocupado em tomar como uma unidade de análise um sistema social composto por relações entre grupos heterogêneos que se agrupam e subdividem. Em algum momento, alguns grupos se juntam e formam um mesmo grupo em torno de um interesse. Em outro momento, que é um grupo, se subdivide em vários em função de tensões e conflitos internos ou distintos interesses. Então, que se agrupam e subdividem situacionalmente em função de recortes variados. E isso faz com que essa primeira parte desse grande ensaio dele, que foi originalmente escrita lá nos anos 30, seja até hoje tão instigante para a gente. Depois, já no final dos anos 50, ele junta a essa primeira parte duas outras, que aí sim formam o todo desse grande ensaio, né? Mas que são aí partes em que ele vai tentar encontrar ou dialogar e criticar com a discussão que se fazia à época sobre mudança cultural, tentar entender condições mais gerais que levam à transformação, e aí o ensaio perde a atualidade. Quer dizer, haverá aí várias questões na segunda e na terceira parte do ensaio que hoje já não fazem muito sentido para a gente. Então, por isso eu separei para vocês aqui em TA2 lerem e a gente conversar sobre essa primeira parte, onde ele faz, como eu disse aqui, uma descrição densa de duas situações, na verdade, a situação da inauguração de uma ponte e uma reunião na magistratura local, e a partir daí faz uma análise sociológica dessas situações, extraindo clivagens estruturais dessa nova unidade de análise, um sistema social composto por relações entre grupos heterogêneos que se agrupam e subdividem situacionalmente em função de recortes variados. Nós vamos continuar falando sobre os desafios de fazer antropologia na situação colonial com o autor da próxima aula, o Georges Balandier. Mas, por enquanto, eu quero que vocês leiam com muita atenção o texto do Gluckman, em especial a maneira como ele junta o micro e o macro e como ele constrói uma unidade de análise que rompe de vez com essa ficção de uma unidade étnica, cultural, estrutural, e traz como uma questão fundamental para a análise antropológica a percepção dos processos sociais e históricos mais gerais do mundo contemporâneo, e como que qualquer boa análise na antropologia deve ser capaz de fazer uma leitura atenta tanto à dimensão microscópica quanto a essas contingências da história e da contemporaneidade que devem ser levadas em conta para a compreensão de um conjunto de regras que estrutura a vida social num determinado local e num determinado tempo. E por fim, vou deixar aqui embaixo, também na descrição do vídeo, o link para uma aula magna dada pelo nosso colega professor Peter Fry, que teve com Gluckman e narra nessa aula um pouco da experiência dele com esse jeito de fazer antropologia e como isso marca uma tradição paradigmática importante na antropologia do século XX e na produção da teoria antropológica. Então assistam também a aula do Peter Fry, leiam o texto do Gluckman com muita atenção e a gente se encontra no nosso encontro síncrono para discussão, na aula síncrona, aliás, para a discussão desse texto tão marcante do século XX da antropologia. Um grande abraço e até lá.